Bem, pessoal, nessa videoaula a gente vai explicar para vocês alguns conceitos do WSI. O WSI ele tem três níveis de análise. Então você tem o plano de contas, que ele é contábil para atender à legislação, tá? Você tem o plano de distribuição. Aqui nós denominamos plano de distribuição o que seria o seu custo e o seu lucro, que é onde é que você vai fazer o seu detalhamento. Tá? Isso daqui é a nível gerencial. E você tem o plano financeiro. Alguns softwares no mercado, eles não possuem plano de distribuição, eles chamam plano de custo. Tá? Então, a maioria dos softwares de mercado, eles analisam só o custo, só a saída das despesas. Dentro do nosso produto, a gente chama de plano de distribuição, porque nós analisamos o custo e o lucro. É mais interessante o plano de distribuição, e foi uma necessidade de alguns clientes, para ele poder analisar determinados departamentos dentro da empresa. Então, por exemplo, um hospital quer montar uma UTI neonatal. Mas será que essa UTI neonatal compensa montar a nível de lucro e de custo? Então, por exemplo, se nós tivéssemos somente o centro de custo, nós não conseguiríamos, nós teríamos o custo da neonatal, mas nós não teríamos o lucro em que ela obtém. Por isso que nós criamos plano de distribuição. A maioria dos softwares do mercado ele só vai apontar o custo de determinado departamento. Custo do pronto-socorro, custo do departamento comercial, custo do departamento financeiro, e não a parte de lucro que ele gera. Lógico que ele gera, alguns departamentos precisam ser rateados, né? Você não pode ter uma empresa sem ter um departamento contábil, por exemplo. Porém, esse departamento contábil ele te gera um custo, mas esse custo precisa ser rateado em várias áreas para ele poder funcionar e você ter a proporção correta. Mesma coisa a conta de energia, luz, água, telefone e assim por diante. E o plano financeiro, que ele é mais a nível de diretoria, que é o seu fluxo de caixa. Tá? Então aqui, na ordem, ela é a seguinte. Essa daqui ela é a mais detalhada que tem. Essa daqui ela é para atender simplesmente a legislação, e essa daqui é a nível gerencial, a nível de diretoria. Então os executivos eles olham o plano financeiro e daí aponta lá, ó, eu tenho um gasto de 100 mil de telefone. Ah, eu quero saber quais os departamentos que mais gastam. Aí você vai vir para esse nível aqui de plano de distribuição. Então sempre a ordem é essa, do mais detalhado, tá? Esse daqui é conforme o contador e a legislação. E esse daqui é o plano financeiro, é gerencial, né? Diretoria. O diretor não quer saber quanto, se ele quiser saber, por exemplo, quanto determinada pessoa, determinado centro gasta de luz. Aí ele vem para esse nível. Então, isso daqui ele é mais resumido. Mais resumido. Então, assim, o conceito do sistema é esse daqui. Existe mais um também que chama o plano orçamentário, que daí o plano orçamentário é o previsto para gasto do ano. E aí o plano gerencial aqui, ele é o realizado. Então, o plano orçamentário é o previsto e esse daqui é o realizado. Tem mais um nível. Então, a gente trabalha com esses três níveis de gerenciamento que eu vou explicar. Vou começar explicando nesse vídeo o plano de contas. Tá? O
plano de contas, a gente importa na primeira vez, a gente coloca o plano de contas básico, o que tem geralmente nos comércios. Aqui nós chamamos de título, aqui nós temos os módulos e aqui nós temos os itens. Tá? Então, os itens propriamente ditos são os programas. Os títulos, os módulos e os itens são os programas. Então, vamos lá. Então, você acessa o título contábil. No módulo contabilidade, você tem aqui plano de contas. Plano de contas, você pode ter N plano de contas, você pode ter a data de início e data fim para esse plano de contas. Caso tenha cancelado o plano, você pode gerar um outro plano a partir do outro ano. E esse plano de contas, aonde vai impactar? Você vai vincular cada estabelecimento que você tem a um determinado plano de contas. Então, lá na organização estabelecimento, você pode ter vários planos de contas, um para cada franquia sua ou um para cada empresa sua, dependendo do seu volume. Você diz aqui, no caso, o seu estabelecimento, e você diz este estabelecimento qual é o plano de contas que ele vai trabalhar. Qual é o plano financeiro que ele vai trabalhar? Qual é o plano de distribuição e qual é o plano orçamentário? Veja que você tem os 4 planos que o sistema utiliza e você pode ter um plano de contas, 2 planos financeiros, um plano de contas, 2 planos de distribuição. Então você monta como que você quer definir por empresa. Por exemplo, o sistema ele é multi-empresa. Então eu posso ter um plano de contas para minha empresa que é uma empresa de cimento e eu posso ter um plano de contas para minha empresa que é uma empresa de cerveja e assim por diante. Eu posso ter planos de contas diferentes. No plano de contas, aqui é padrão comércio geral, né? Então eu tenho o 1, que é o meu ativo, todos os planos de contas vão ter isso. O 2, o meu passivo. Aí eu tenho aqui o 3, que é o meu custo de despesa. E nós temos o 4, que é as minhas receitas. E aqui nós temos os 7, que são as transitórias que transferem saldo entre módulos. E daí eu vou mostrar para vocês também. Cada módulo ele tem um parâmetro de transferência para debitar e creditar. Bem, aqui nós temos uma definição padrão. Então nós temos aqui caixa, aí eu tenho caixa geral, tenho banco, conta, movimento. Aí digamos que esta empresa eu tenha 2 contas em 2 bancos. E eu monto a minha estrutura. 1.01, que é um subnível, 1.0101, que é um outro subnível, e 1.01.01.01, que é a minha conta propriamente dita de movimento. Qual é a diferença? A diferença é na composição de saldo. Então, sempre essa conta é a conta que vai gerar lançamento dentro do sistema. Essa daqui são as contas que vão gerar lançamentos dentro do sistema. Essa de cima no nível, ela carrega o saldo da somatória dessas. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que eu vou ter lançamentos de contas, de títulos. Aí o cliente meu pagou no conta no Bradesco, um boleto meu no Bradesco. Aí vai ter R$100 aqui, R$200 aqui, R$300 aqui. Eu vou ter um saldo de R$600. Automaticamente aqui vai me aparecer R$600 lá no meu balancete. Aí aqui a mesma coisa, entrou no caixa, R$100 entrou no caixa do dia. Automaticamente esse nível aqui vai carregar os R$100. E aqui ele vai carregar o dinheiro desse e dinheiro desse. Aí aqui já vai ser R$300, né? E aqui vai ser o topo do ativo. O que seria a conta título? A conta título é sempre a conta que recarrega de cima. Então vamos mostrar aqui para vocês.
Deixa eu explicar como que funciona um balanço. Isso daqui é contábil, tá? Então aqui é conta título sim. Tem que ter um pouquinho de noção, na verdade, na contabilidade. Por isso que quem cuida disso é o contador, tá? Não é o usuário final. O contador que tem que montar o plano de contas para você ter noção. Ó, então, deixa eu jogar aqui para explicar para vocês como é que funciona. Conta título sim. Aí aqui, aqui, 101, esse 101 aqui, 101, 01, 01, 101, 02. Aqui, conta título. Veja que eu estou deixando conta título sim para entender. Ah, tá, aquele ali é o pai. Conta título não. Conta pai. Conta título não. Conta título. Ó, aqui é o seguinte, veja que aqui você tem contas título sim, conta título caixa sim, conta título sim, então é conta título sim, conta movimento, caixa geral é não. Não. O que que acontece? Digamos que alguém foi na sua empresa e pagou lá no balcão, lá, na hora que fez a venda, pagou R$100 em dinheiro. Esses R$100, ele vai entrar aqui um lançamento. Tudo que é conta, título, não, são contas de lançamentos. Então, aqui são conta, título, não, é igual a lançamentos. Então, essas contas, títulos, não, são as que vão receber lançamentos. Então, aqui, Caixa Geral, sede, empresa matriz, por exemplo. Aí eu posso criar uma outra conta aqui, conta caixa 2, com caixa geral, filial 1. Conta título não, R$100. Digamos que aqui, na minha filial, eu recebi um título de R$50. Qual é o saldo desse cara aqui? R$150 quando eu fechar o balanço. Por quê? Porque esse cara é título. Então, conta título carrega o saldo das contas movimentos. Então, no meu balancete, quando eu fechar o meu balancete contábil, essa pessoa aqui recebi R$100 de um título da matriz, R$50 de um título no contas a receber lá da filial. A minha conta título vai ser 150. O ativo circulante meu vai ser a somatória desse cara mais esse cara. Por quê? Digamos que eu gerei um boleto de mensalidade de R$100. Aí eu recebi pelo Banco Bradesco. Eu gerei um boleto, um cartão de crédito, vamos colocar aqui, cartão de crédito de R$30. E aqui no Bradesco eu recebi um cartão de débito de R$20. Então aqui, quanto que vai ser a minha conta movimento? Vai ser, quando eu fechar o meu balancete, 150, que a somatória desses caras vem para cá. Quanto que é a minha conta aqui? A minha conta aqui é 150. Quanto que é a minha conta do ativo? É a somatória 150 mais 150, R$300. Então veja que o meu balancete ele vai aparecer exatamente assim. Ele monta a estrutura, por isso que ele tem conta pai. Quem é a conta pai desse cara? É esse daqui. Quem é conta pai do caixa? É esse daqui.
Quem é a conta pai deste? É este daqui. Por isso que tu tem a estrutura na formação. E qual é o ativo aqui? No caso, o meu ativo vai ser R$ 300. Por quê? Porque eu não tenho nenhum subnível aqui, tá? Caso você pegue aqui ativo circulante, aí aqui você tem aqui, ó, ativo não circulante. Aí qual é o seu ativo não circulante? Contas a receber. Então, se eu tiver aqui ativo não circulante, vamos colocar aqui, ativo não circulante, é esse nível. Quem é o pai? É o ativo. Dentro do ativo não circulante, digamos que eu tenho aqui 102 faturas a receber. Digamos que são boletos que estão fora. Aqui são boletos pagos. Faturas a receber. Aí eu tenho aqui o 10201. Banco Bradesco. Então eu tenho faturas a receber do Banco Bradesco de clientes que não pagou ainda. Boleto, mensalidade, R$ 1.000. R$ 1.000, para ser mais simples. Qual vai ser o meu faturas a receber no meu balancete? É uma conta a título sim. Vai ser R$ 1.000, que é da estrutura de baixo. Qual vai ser, esse daqui está na mesma estrutura do ativo não circulante. Então, deixa eu copiar aqui. R$ 1.000, ativo não circulante. Então veja que aqui carregou tudo para cima, R$ 1.000. Aqui já vai, em vez de ser 300, aqui vai ser 1.300. Por quê? Porque ele está carregando, deixa eu apagar aqui. Ele está carregando na minha estrutura. Esse é conta título sim, que é a somatória desse mais esse. Esse daqui é um subnível, que é a somatória desses, que vem para cá. E assim vai fazendo a consistência. Isso é contabilidade pura, todo contador sabe. Na verdade, você tem que passar o plano de contas e o contador tem que montar o plano de contas que ele quer, para ele obter os resultados da empresa. Aí cada empresa faz a sua determinação. Então, digamos, vamos criar aqui um novo banco, digamos aqui, eu tenho a Caixa Geral, Banco Movimento, aí eu tenho aqui Banco Bradesco, Banco do Brasil, e aqui criei 2 bancos Bradesco. Vamos colocar aqui Santander. Aqui. Santander. Digamos que a sua empresa vá e feche um contrato agora com o Itaú. Então você tem 3 bancos aqui na sua empresa, agora você vai fechar no Itaú. Você vai dar um novo plano de contas 3, Banco Itaú. Conta título? Não, não é conta título. O tipo, ambos crédito débito, ambos. Quem é a conta pai? É a estrutura que está aqui, 10102. Então ele vai ser a 10102, incluir. Pronto. Aí ele já incluiu o 10102 aqui. Eu tinha aqui já. Vou fazer aqui um novo. Eu coloquei o 0304, Banco Itaú. Conta título não, ambos, quem é o pai? 10102. Pronto. Que eu tinha colocado a mesma estrutura lá. Vamos lá. Vamos voltar aqui para ele fazer a atualização. Ó, já incluiu o Banco Itaú. Então ele está vinculado a esta estrutura. O que a gente pede para os clientes? Passa no relatório, plano de contas.
Aí você passa para o seu contador avaliar o seu plano de contas e ele pode estar tirando e incluindo as contas que ele quer aqui. Então ele pode imprime isso daqui, aí ele passa uma risca aqui, essa conta eu não vou usar, essa conta eu não vou usar, essa conta eu vou usar. E aí você vem aqui e elimina ele ou deixa ele dentro do seu padrão. Para eliminar é bem simples, eu não uso esse banco, eu não uso Santander, não tenho conta aqui, eu não tenho conta no Banco do Brasil. Eu só tenho conta na minha empresa, o Banco Geral e Banco Bradesco. Detalhe, se você tiver estabelecimentos diferentes, filiais, então aqui você pode criar essa estrutura Caixa Geral, você pode colocar assim, Caixa Geral, você, digamos, vai usar o mesmo plano de contas para várias empresas. Você pode ter uma estrutura chamada Caixa Geral e um outro subnível chamado Caixa Estabelecimento A, Caixa Matriz 1, Matriz 2. Aí a estrutura é a parte de contador que vai montar como que ele quer a estrutura do plano de contas. Tá ok?